Crônicas do Amanhecer, por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec. Balneário Gaivota, 20 de novembro de 2017. 20 de novembro, Dia da Consciência Negra. Uma data escolhida para a reflexão de todos. Para entender o 20 de novembro, primeiro precisamos conhecer um personagem que marcou a história por sua resistência zumbi. Ele morreu nesta data, lutando pela liberdade, em 1695. O Dia da Consciência Negra nasceu dessa marca de resistência e do protesto de Zumbi. Hoje, diante da situação de exclusão social e econômica da população negra no Brasil, mesmo passados mais de 100 anos do fim da escravidão, a data não poderia ser mais representativa. O 20 de novembro foi escolhido em 1971, pelo poeta Oliveira Silveira e por um grupo de estudiosos, que se reuniam em Porto Alegre, o Grupo Palmares. A ideia acabou se espalhando por outros movimentos sociais de luta contra a discriminação racial e, no final da década de 70, apareceu a Proposta Nacional para o Dia da Consciência Negra. Esta data foi estabelecida pelo Projeto-Lei nº 10.639, no dia 9 de janeiro de 2003. Foi escolhida a data de 20 de novembro, pois foi neste dia, no ano de 1695, que morreu Zumbi, líder do Quilombo dos Palmares. A cronologia da morte de Zumbi dos Palmares começa mesmo antes de seu nascimento. Em 1600, escravos negros foragidos dos engenhos de açúcar de Pernambuco fundam, na Serra da Barriga C, o Quilombo dos Palmares. 30.000 passam a morar na região. Em 1644, após 14 anos de presença no Nordeste brasileiro, os holandeses falham na invasão ao Quilombo. Em 1654, eles são expulsos pelos portugueses do Nordeste. Zumbi nasceu em 1655, em um dos acampamentos no Quilombo. Ainda jovem, ele foi aprisionado em 1662 e dado ao padre Antônio Melo, que o batizou como Francisco. Ele ensinou ao jovem latim e português e, por sua vez, passou a ajudar o sacerdote em suas missas. Durante 14 anos, entre 1680 e 1694, Zumbi liderou a República dos Palmares, retaliando e afastando os ataques das tropas portuguesas. Porém, em 1694, com apoio da artilharia, os portugueses derrotaram Zumbi e destruíram a República dos Palmares. Ferido e derrotado na cerca do Macaco, o principal mulambo dos Palmares, Zumbi ainda consegue fugir dos militares portugueses comandados por Domingos Jorge Velho Vieira de Mello. O líder negro ainda conseguiu viver durante um ano, até ser denunciado por um antigo companheiro. Zumbi foi localizado pelos portugueses, preso e degolado em 20 de novembro de 1695. A homenagem a Zumbi foi mais do que justa, pois este personagem histórico representou a luta do negro contra a escravidão, no período do Brasil colonial. Ele morreu em combate, defendendo seu povo e sua comunidade. Os quilombos representavam uma resistência ao sistema escravista e também uma forma coletiva de manutenção da cultura africana aqui no Brasil. Zumbi lutou até a morte por esta cultura e pela liberdade do seu povo. Em contraponto a 13 de maio, que não deixa de ser uma data importante, pois aboliu a escravidão no Brasil, o 20 de novembro nasceu para pontuar que a luta dos negros e seus descendentes continua. Por isso, a data é um convite não só para os negros, mas para toda a sociedade pensar, conscientizar-se e refletir.
esclarece o espírito Humberto de Campos pela psicografia de Francisco Cândido Xavier no livro Brasil Coração do Mundo Pátria do Evangelho que Jesus transplantou da Palestina para a região do Cruzeiro a árvore magnânima do seu Evangelho, a fim de que os seus rebentos delicados florescessem de novo, frutificando em obras de amor para todas as criaturas. No livro diz Jesus, aproveitaremos o elemento simples de bondade, o coração fraternal dos habitantes destas terras novas, e, mais tarde, ordenarei a reencarnação de muitos espíritos já purificados no sentimento da humildade e da mansidão, entre as raças oprimidas e sofredoras das regiões africanas, para formarmos o pedestal de solidariedade do povo fraterno que aqui florescerá, no futuro, a fim de exaltar o meu Evangelho nos séculos gloriosos do porvir. Aqui, Eliu, sob a luz misericordiosa das estrelas da cruz, ficará localizado o coração do mundo. Por ordem de Jesus, Ismael vai em busca dos planos da erraticidade mais próximos da terra. Aí se encontram antigos batalhadores das cruzadas, senhores feudais da Idade Média, padres inquisidores, espíritos rebeldes e revoltados, perdidos nos caminhos cheios da treva das suas consciências polutas. O emissário do Senhor desdobra nessas grutas do sofrimento a sua bandeira de luz, como uma estrela d'alva, assinalando o fim de profunda noite, diz Ismael, um ensejo novo de trabalho se apresenta para a redenção das vossas almas, desviadas nos desfiladeiros do remorso e do crime. Há uma terra nova, onde Jesus implantará o seu evangelho de caridade, de perdão e de amor indefiníveis. Nos séculos futuros, essa pátria generosa será a terra da promissão para todos os infelizes. Dos seus celeiros inesgotáveis sairá o pão de luz para todas as almas, mas, preciso se faz nos voltemos para o seu solo virgem e exuberante a construir-lhe as bases com os nossos sacrifícios e devotamentos. Ali encontrareis, nos carreiros aspérrimos da dor que depura e santifica, a porta estreita para o céu de que nos fala Jesus nas suas lições divinas. Aprendereis, no livro dos padecimentos salvadores, a gravar na consciência os sagrados parágrafos da virtude e do amor, na epopeia de luz da solidariedade, na expiação e no sofrimento. Sabei que todas as aquisições da filosofia e da ciência terrestre são flores sem perfume, ou luzes sem calor e sem vida, quando não se tocam das claridades do sentimento. Aqueles de vós que desejarem o supremo caminho venham para a nossa oficina de amor, de humildade e redenção. E aí, nas estradas escuras e tristes da angústia espiritual, viu-se, então, que falanges imensas, ansiosas e extasiadas, avançavam com fervorosa coragem para as clareiras abertas naquela mansão de dor e de sombras. Todos queriam, no seu testemunho de agradecimento, beijar a bandeira sacrossanta do mensageiro divino. Essas entidades envolvidas pela ciência, mas pobres de humildade e de amor, ouviram os apelos de Ismael e vieram construir as bases da terra do Cruzeiro. Foram elas que abriram os caminhos da terra virgem, sustentando nos ombros feridos o peso de todos os trabalhos. Nesse filão de claridades interiores, buscaram as pérolas da humildade e do sentimento com que se apresentaram mais tarde a Jesus, no dia que lhes raiou, de redenção e de glória. Foi por isso que os negros do Brasil se incorporaram à raça nova, constituindo um dos baluartes da nacionalidade, em todos os tempos. Com as suas abnegações santificantes e os seus prantos abençoados, fizeram brotar as alvoradas do trabalho, depois das noites primitivas. Na pátria do Evangelho têm eles sido estadistas, médicos, artistas, poetas e escritores, representando as personalidades mais eminentes.
Em nenhuma outra parte do planeta alcançaram, ainda, a elevada e justa posição que lhes compete junto das outras raças do orbe, como acontece no Brasil, onde vivem nos ambientes da mais pura fraternidade. É que o Senhor lhes assinalou o papel na formação da terra do Evangelho e foi por esse motivo que eles deram, desde o princípio de sua localização no país, os mais extraordinários exemplos de sacrifício à raça branca. Todos os grandes sentimentos que nobilitam as almas humanas eles os demonstraram e foi ainda o coração deles, dedicado ao ideal da solidariedade humana, que ensinou aos europeus a lição do trabalho e da obediência, na comuna fraterna dos Palmares, onde não havia nem ricos nem pobres e onde resistiram com o seu esforço e a sua perseverança, por mais de 70 anos, escrevendo, com a morte pela liberdade, o mais belo poema dos seus martírios nas terras americanas. No livro Fragmentos da História sob a ótica espírita, Eurypedescu esclarece que a escravidão, condenável sob qualquer ângulo, material ou espiritual, promove, contudo, singular expressão de causa e efeito, demonstrando que nada se perde nos intricados e inescrutáveis processos espirituais pelos quais se dá a evolução. Deus, Pai de amor e justiça, em face da lei de justiça jamais permite ônus a inocentes. E é assim que toda e qualquer tristeza, qual a escravidão, tem vertentes e consequentes naquela lei divina. Por esse enquadramento filosófico, todo aquele que sofre hoje está resgatando dores que tenha causado ontem, se assim não fora, onde estaria a justiça divina? Prudente recordar Jesus a cada um segundo suas obras. Allan Kardec registrou em várias partes da codificação do Espiritismo a questão das mortes coletivas, esclarecendo que de todo o mal Deus tira o bem. Em vista da transcendência dessa afirmação, vou citar alguns desses registros em O Evangelho segundo o Espiritismo no capítulo 5, item 21, a recomendação a nós, humanos, para que compreendamos que o bem, muitas vezes, está onde julgamos ver o mal. Esse item trata da perda de pessoas amadas e das mortes prematuras. Ainda no item acima há uma leve reprimenda: habituai-vos a não censurar o que não podeis compreender, crede que Deus é justo em todas as coisas. Muitas vezes, o que vos parece um mal é um bem. No capítulo 8, item 14, a propósito das palavras de Jesus: é necessário que escândalo venha, os homens se punem a si mesmos pelo contato de seus vícios, é assim que do mal tira Deus o bem e que os próprios homens utilizam as coisas mais ou as escórias. Em A Gênese no capítulo 3, item 3. Encontra-se o mal existe e tem uma causa, sejam os provocados pelo homem ou os que, à primeira vista, não pode evitar, tais como os flagelos naturais, mas que, pela inteligência, os neutralizará. Desse ponto de vista depreende-se que o que ao homem se afigura mal e injusto, conhecendo-lhe a causa consideraria justo e admirável. No item 7, Deus, todo bondade, pôs o remédio ao lado do mal, isto é, faz que do próprio mal saia o remédio. A referência é sobre o momento em que o excesso do mal moral se torna intolerável e impõe ao homem mudar de vida. Em O Céu e o Inferno não há parte, capítulo 9, item 4, para compreender como do mal pode resultar o bem, é preciso considerar não uma, porém, muitas existências. É necessário apreender o conjunto do qual e só do qual resultam nítidas as causas e respectivos efeitos. Em Obras Póstumas não há parte, item As expiações coletivas, é esclarecido que quando infortúnios alcançam um grande número de pessoas, ali elas resgatam atos de vidas passadas, seja por faltas cometidas na vida privada ou na vida pública.
Assim, sendo certo de que de todo o mal Deus tira um bem, reflito sobre a escravidão se pela dor ela propiciou a colonização das Américas, pela justiça divina proporcionou ressarcimento de dívidas morais a milhões de escravos de então, possivelmente escravistas impiedosos em existências anteriores. O trabalho árduo, só possível com enormes esforços físicos, terá sido realizado, em parte, por homens não devedores. Perante as leis morais, mas sim em rudimentar estágio de evolução, tais seres não teriam mesmo outros cenários mais adequados para evolverem, já que seus esforços geraram frutos à civilização que eles próprios, mais adiante, em vidas futuras, usufruiriam, no suceder das reencarnações. Quanto a essa possibilidade, há alguns anos, em mensagem psicográfica de reunião mediúnica a que assisti, um espírito amigo aventou a hipótese plausível para mim, consideradas as vertentes da reencarnação, de que o turista que hoje contempla e toca as pirâmides egípcias talvez tenha sido um dos milhares de escravos que participaram da sua constituição. O sofrido continente africano há milênios vinha abrigando populações extremamente infelizes, açoitadas pelo flagelo da fome, conquanto brusca, a transferência para as Américas chegava, segundo poucos historiadores, ao paradoxo de gerar expectativa de melhoria. Muitos, que nisso sonhavam com emancipação, deixando para trás somente más lembranças, pestes, fome, barbaridades, morte, encerra Eurípides. Não fosse o espiritismo, até se poderia supor que a escravidão beira a perpetuidade. Contudo, como o mal é temporário e o bem etemo, a escravidão será banida da face da terra. Sendo nosso planeta candidato a uma próxima promoção a planeta de regeneração, a palavra próxima, aqui usada, deve ser tida a agudo conta de vários séculos. Nele existirá essa nódoa, imaginando-se que eventuais escravocratas terão que ser transferidos do domicílio terreno. Continuarão sua senda evolutiva noutros mundos, consentâneos com seu estado moral e com o saldo da sua bagagem de erros e acertos, com os respectivos débitos e créditos morais. Retornarão a viver em mundos regenerados tão logo aprendam a amar o próximo, pela autorreforma, o que lhes concederá o respectivo passaporte. Esta foi a crônica do amanhecer de 20 de novembro, por Feijão.